E voltando pro Bitcoin, que querendo ou não agora ele tá batendo a máxima histórica novamente, o pessoal do Bitcoin acaba pegando muito no seu pé porque você não tem mais, você não Sim. compra mais, não acredita e continua se valorizando. Uhum. Lá no Twitter o pessoal pega bastante no meu pé mesmo. Mas é engraçado, eu pego no pé deles também, eles pegam no meu. Quando cai, eu vou lá e posto. Porque até onde eu entendi, o normal, se a economia continua andando, é que o Bitcoin continue se valorizando, já que é um ativo muito especulativo, né? O seu ponto é que se tiver uma grande crise, o Bitcoin não vai resistir. Acho que é isso, né? Meu ponto é o seguinte, o Bitcoin ele não tem características de dinheiro. Uhum. Né? Então aquelas características que a gente citou, fungibilidade, anonimidade, estabilidade, ele não é um ativo resistente a crises. Então eu acredito que ele não é utilizado como dinheiro. Ele não pode ser usado para comprar o café. E ele falhou em alguns países que tentaram. Em El Salvador, basicamente a adoção caiu muito. Na Venezuela, o pessoal ficou traumatizado com o Bitcoin por conta da volatilidade mesmo. E eu sei que a Venezuela, como coisa alternativa, estão usando ouro nas cidades que são mineradoras e dólar. Dólar é o que está dominando. Uhum. Inclusive, minha teoria é que a Tether é o que vai dominar, né? Você acha que a Tether, o SDT, pode passar o Bitcoin, o Talvez Ethereum? sim, em capitalização de mercado. Uhum. Né? O Tether é um projeto de CDBC, talvez, americano, né? Já é um projeto de CDBC, né? Mas é isso, eu acho que o Bitcoin ele não tem características de dinheiro e ele não serve como um ativo de proteção contra crises financeiras. E aí eu fui para o ativo de proteção de crises financeiras, o mais antigo da história, que é o ouro e a prata. Então, esse é meu ponto com o Bitcoin. Agora, num cenário aí de juros baixos, em que tenha muito dinheiro e muita especulação, ele pode sim se valorizar. Mas eu acredito que a gente está perto de uma crise financeira. E algumas ações, alguns setores vão ser afetados também. Uhum. Né? E o que você acha que é o principal que vai ser afetado na crise? Porque agora a gente tem, principalmente empresas de tecnologia, no múltiplo já elevadíssimo, né? Empresas de tecnologia, além do Bitcoin. O Bitcoin, se você pegar o gráfico da Nasdaq, tem o QQQ lá, que eu acho que é um ETF, que é alavancado em 3 vezes. É igualzinho o gráfico do Bitcoin. Ou seja, ele está basicamente um ativo especulativo. E eu acredito que a gente está num ponto, com as criptomoedas, a gente está num ponto muito parecido com o que foi a bolha.com, em que você tinha, na bolha.com, várias empresas que só porque elas tinham .com no final, elas valiam milhões ou bilhões. Uhum. E você tinha uma euforia do mercado. E também, no meio dessas empresas, você tinha muitas empresas boas, igual o Google, a Amazon, o Yahoo, estava lá na bolha.com. Elas apanharam um pouco, mas depois resistiram. Hoje, com o mercado de criptomoedas, você tem 2,4 milhões de criptomoedas. Você tem só de moeda de cachorro, eu já perdi as contas de quantas moedas de cachorro que existem. Uhum. Então, a gente está num momento em que a gente está descobrindo, igual o pessoal estava descobrindo na internet, na bolha.com, o que dava para fazer. A gente está descobrindo o que dá para fazer com essa tecnologia de blockchain, que é uma tecnologia muito boa. E eu acho que a gente está nesse ponto. E vai vir essa crise financeira, esse ajuste de contas. Vários projetos de cripto vão ser lavados. E acho que vai sobrar alguns. Uhum. Né? Você acha que tem coisa que pode ser promissora e ter usabilidade real mesmo, então? Tem. Mais pra frente. Tem usabilidade real, talvez não como moeda, não como dinheiro. Uhum. Por exemplo, eu acho que a Ethereum e a Solana, elas têm uma demanda real de tokenização, como se fosse um serviço em nuvem, cloud computing. Tem uma empresa muito grande, muito relevante, chamada Oracle. Conhece a Oracle? Sei. Uhum. De banco de dados. Eu vejo a Solana, apesar de eu não ter estudado muito a Solana e o Ethereum, como se fosse uma Oracle, em que você pode fazer tokens, criar contratos inteligentes, DeFi, não sei o quê. Então essa tecnologia é boa, só que no caso do Bitcoin, ele não tem lastro nenhum, ele não tem essência, ele não tem nada dentro dele. Né? Uhum. Eu acho que essa tecnologia de blockchain aliado com a tokenização de ativos, que é uma coisa que eu quero fazer, tokenização de prata, tokenização de ouro, tokenização de commodities, isso pode, com tokenização de ações, isso é uma evolução do mercado de capitais. Você vai conseguir fazer o mercado de capitais ser mais seguro, mais rápido, mais transparente, mais eficiente. Vai dar outras possibilidades para o mercado de capitais. Imagina eu te pagar, fazer um pagamento para você em Petrobras.
Uhum. Eu te dou o token de Petrobras, por exemplo. Uhum. E aí, automaticamente, como você tem um token, você recebe os dividendos da Petrobras ali na tua carteira e tal. Então, esse eu acho que é uma evolução do mercado de capitais, só que a gente não está usando direito. A gente está numa parte muito especulativa. E em relação às ações, eu, por exemplo, vou citar o caso da NVIDIA. Eu acho que a NVIDIA é uma empresa boa, mas está esticada demais. Uhum. Então, eu acho que ela vai apanhar, mas é uma das empresas que, quando cair muito, quando tiver essa crise, é uma empresa que eu compraria. Entendi, porque na bolha.com, pelo que eu já estudei, tiveram várias empresas que não entregavam basicamente nada e já valiam muito, né? No caso da NVIDIA, ela entrega, ela vende os servidores, as placas de vídeo, isso não é que é uma bolha, né? Que o preço possa estar esticado, né? Uhum. Não, é uma questão de... No caso da NVIDIA, para mim é uma questão de preço. O mercado tá... eu acredito que ele possa ficar irracional às vezes. E... tem outras empresas também sendo negociadas a múltiplos muito altos, mas são boas empresas. Agora, é o seguinte, no meio dessas empresas, americanas principalmente, tem muito lixo também. Então vai ter um acerto de contas que são essas empresas zumbis que elas não dão lucro, elas têm um passivo enorme, elas não têm uma funcionalidade. Então essas empresas aí elas vão sumir. Quando o dinheiro encolher, né? E é isso que eu acredito. Então... nesse momento eu estou com uma carteira mais de proteção, né? Que de certa forma é o que o Buffett está fazendo. O Buffett está vendendo até mesmo o Apple, até mesmo o Bank of America, ele está desfazendo de posições, e agora ele tem menos de 10% de Bank of America, ou seja, se ele vender a gente não vai ficar sabendo, porque ele não é mais obrigado a reportar. E a Apple também ele se desfez e está lá o quê? Com títulos americanos. Então eu acredito que o Buffett vai fazer o maior trade da história. O mercado inteiro vai cair e ele vai comprar tudo antes dele morrer, né? Porque ele já tá com 100 anos ali. Tem esse ponto também, né? Mas eu acho que ele vai fazer o maior trade da história. O mercado vai cair e ele vai comprar tudo barato. Uhum. E você falou que poderia ser algo próximo do que foi em 29, né? Então não seria algo tão curto assim, essa crise. Seria algo mais duradouro ou... Acho que mais duradouro. É porque assim, as últimas crises, vamos pegar na bolha.com, 2008, 2020, o governo americano foi lá e injetou dinheiro. Exato, injetou muito dinheiro e o mercado se recuperou rápido. Mas isso foi uma coisa artificial. 2020 ainda é a bolha de 2008, que o mundo nunca... a gente não se recuperou de 2020 até hoje, não se recuperou de 2008, não se recuperou de 2000, porque o governo vai intervindo mais e vai piorando a economia. Só que agora o governo, o Federal Reserve, ele não tem tantos recursos quanto ele tinha antes. Então, assim, ele não pode... a taxa de juros não está mais baixa, já está em 5%. Já não tem tanto... Né, vai subir para quê? Para 20%? Fazer igual foi o Paul Volcker que botou os juros americanos a 20% nos anos 90. Eu não lembro quem foi, mas foi na década de 80, 90, não era? Eu acredito que a gente está nessa tendência dos juros americanos ir para 20%. E aí, se o juro aumentar nesse patamar, a gente já sabe o que vai acontecer com as empresas, né, com as ações. É o que eu acho que vai acontecer. Então, eu acho que a gente está, assim, perto de uma crise sem precedentes. O endividamento público americano, 35 trilhões de dólares. Além do endividamento público, os gastos do governo lá são altos. Além disso, as famílias estão endividadas. Existem relatórios de que, sei lá, 70% dos americanos, eles vivem de paycheck to paycheck, ou seja, de conta em conta, de pagar conta e pagar conta. Eles têm 15 cartões de crédito e você usa esse cartão de crédito para pagar, que lá você pode fazer isso. Paga esse, que paga esse, vira uma bola de neve. E as famílias estão endividadas lá. E eles não têm $1.000 na conta para uma reserva de emergência. Então, se você tem aí no Brasil R$5.000, você já está melhor do que muitos americanos. Aí tem a dívida hipotecária, que é grande. Aí você tem a dívida estudantil. Aí tem a dívida privada, porque as empresas também estão todas endividadas. E esse juros alto, que não é alto, mas juros de 5% para eles é alto, sangra muito o caixa dessas empresas zumbi. Então você tem essa série de fragilidades. Aí, como que os Estados Unidos sobrevivia? Botando o dólar para o mundo para poder... empurrando o dólar para o mundo. Agora o mundo já não quer mais dólar. A China está desfazendo dos dólares, vários países estão se desfazendo dos dólares. Então você tem uma série de fragilidades e o que levou à crise de 2008 é meio que uma crise de todas as crises, porque você tem
a bolha.com, vamos fazer paralelos com a bolha.com. Você tem hoje 7 magníficas que estão levando o índice. Aí você tem o mercado de cripto também. 2008, o subprime, ele está em níveis muito maiores hoje do que em 2008. A mesma receita de bolo lá de 2008, estamos num nível muito maior. E essa taxa de juros também, agora você tem uma fragilidade bancária que você não tinha antes, que é o que eu falei no início do vídeo, o compulsório. O compulsório foi para zero. O banco não precisa ter reservas. Então, essas reservas serviram como uma garantia para o banco não quebrar. Então você tem toda essa série de fragilidades. Você pode ter uma crise de todas as crises, que é uma crise bancária, uma crise imobiliária, uma crise nas ações, uma crise nesses ativos especulativos, uma crise de tudo nos Estados Unidos. Isso porque a gente não está falando de guerras ainda e outras coisas geopolíticas que podem afetar os Estados Unidos. Então eu estou muito short, estou muito na defensiva e apostando que isso pode acontecer a qualquer momento com os Estados Unidos. Entendi. Realmente se juntar todas as crises em um negócio só, o negócio não vai ser tão rápido assim, né? Tem o Bank of America, ele faz um indicador de crises econômicas e ele publicou no início do ano. Tinha 20 indicadores de crises econômicas e 19 deles estavam apontando para uma crise econômica. Inclusive, um dos indicadores que eu mais gosto é a inversão da curva de juros. E a curva ficou invertida por muito tempo. Então, esse indicador ele nunca falhou para prever uma crise. Então, aí alguma coisa diz que vem uma crise das grandes, sabe? E o que você falaria para o investidor, que ao mesmo tempo que a pessoa pode deixar de ganhar dinheiro se ficar tentando prever uma crise o tempo todo e ficar, sei lá, 100% em caixa, ao mesmo tempo, ela também, se ela está muito exposta, isso pode prejudicar altamente. Então, o que você vê como estratégia? É uma pergunta complexa, porque eu não sei o tamanho dessa crise, né? Eu não sei quais ativos vão ser afetados. Eu estou mais na defensiva, né? Me protegendo. Mas eu com certeza evitaria ações americanas nesse momento, porque elas estão operando a índices múltiplos muito altos. Então é o velho value investing lá do Buffett. Olha que o Buffett, aquele livro ali, Investidor Inteligente, é muito bom, que está atrás de você, depois mostra pro pessoal. Então é o velho value investing. Eu não compraria nada que está muito caro, está nessa euforia. O Buffett está vendendo ações, vendeu Apple, vendeu o Bank of America, está em caixa. Então eu estaria um pouco mais em caixa, mas um pouco mais em proteção, em metais preciosos, caixa, títulos. E se você for comprar empresas boas, existem empresas que vão se beneficiar na crise, né? Então tem empresas brasileiras que vão se beneficiar. Então eu não apostaria numa coisa só. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro de Eclesiastes, e Salomão, que foi o homem mais rico que já existiu, fala para você diversificar os seus ativos, pois você não sabe que crise ocorrerá no mundo. Então isso quem disse foi Salomão. Então diversifique os seus ativos, que não sabe. Eu não sei por onde que a crise vai pegar, se é uma crise bancária, se é uma crise. Eu só sei que eu só consigo enxergar o cenário macro e falar assim, tem uma coisa esquisita aqui, tá vindo uma crise. Vai vir pela parte igual os bancos lá, os pequenos bancos, Silicon Valley Bank, que começou a quebrar aquele monte de banco. Será que vai ser isso? Será que vai ser algo parecido com bolha.com? Eu não sei. Eu tô mais em metais e caixa. Talvez igual o Buffett, né? Mas metais em caixa. Agora, se você for comprar empresas brasileiras, eu posso citar o que você poderia evitar. Eu evitaria ações americanas e empresas brasileiras de varejo. Empresa de varejo no Brasil é complicado. Companhia aérea. Mesmo se tem crise ou não, o varejo já é difícil por si só, né? Companhia aérea, mercado de luxo, essas coisas. Numa crise volta a essência, que é commodities, talvez empresas do agro se beneficiem, né? Porque possivelmente pode ter um cenário inflacionário. Mas é isso. Eu evitaria ativos especulativos como criptomoedas, evitaria ações americanas, evitaria empresas arriscadas, varejo, mercado de luxo, aviação, e ficaria mais em caixa, mais em proteção e metais preciosos. É isso que eu indicaria para esse cenário.
Aham, entendi. O GenMax é a assinatura premium, nosso aplicativo DinAI, onde você consegue receber relatórios toda semana falando sobre as empresas, fundos imobiliários. E agora, novidade, estamos com vídeos também falando sobre o mercado financeiro para você conseguir investir melhor através do GenMax. Fora isso, temos também cotação, preço teto das ações, fundos imobiliários, para você conseguir pagar mais barato. E tudo isso por um preço absurdamente baixo. R$10,80 por mês no plano anual. Vai subir em breve, então assine aí o GenMax para acompanhar tudo isso.